Glória a Deus. A palavra de Deus, mais doce do que o mel. Todos nós devemos ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, irmãos. Se você ler 3 capítulos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e 5 no domingo, então ao final do ano você terá lido a Bíblia uma vez. Hoje eu já li 32 capítulos da Bíblia, porque ela é mais doce do que o mel. Quanto mais você lê, mais você quer ler, né? Glória a Deus. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel, a partir do verso de número 1. Eu disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Podem assentar. Obrigado, Deus abençoe os irmãos. Louvamos a Deus, amados, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite, para ministrar aqui nesta casa, casa de oração. Texto em apreço está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Nós encontramos desde o verso 1 deste capítulo até o 13, uma história que envolve alguns personagens: Davi, Jonatas, e o filho de Jonatas por nome Mefibosete, e ainda Ziba, que era servo de Saul, e Maquir, que foi aquele que deu apoio a Mefibosete. A Bíblia Sagrada deixou, o Espírito Santo deixou registrado esse texto na Bíblia, para que nós pudéssemos usufruir da bondade de Deus inserida nesse texto. Eu quero pregar nesta noite uma palavra que fala sobre o resgate de um príncipe, cujo nome era Mefibosete. Este moço nasceu em um reino próspero, em um reino abençoado, em um reino de vitórias, porque Deus é quem estava no controle do reino de Israel. Mas ele teve a infelicidade de, ainda bem criança, receber a notícia de que seu pai e seu avô haviam sido mortos em uma guerra. E no capítulo 4, do versículo 4, diz: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ele a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Ele teve os seus pés quebrados quando tinha 5 anos de idade, quando caiu no colo da sua ama. E isto trouxe-lhe prejuízos, grandes prejuízos. Ele foi abandonado aqui pela sua família e por aquela mulher que cuidava dele. Todavia Deus preparou Maquir, que o apanhou
e o levou para Lodebar, uma cidade no deserto, uma cidade que não tinha muitas coisas em relação ao reino de Saul. Lodebar é uma cidade que não produzia e que não tinha. E para lá foi levado este moço por nome Mefibosete. Durante 20 anos aproximadamente ele viveu lá, em Lodebar. Lodebar tem alguns significados importantes para a nossa vida, cujos significados os irmãos devem conhecer. Um nome composto de duas palavras, um prefixo e um sufixo. E quando a gente analisa o significado desta palavra, a gente descobre qual era a situação daqueles que moravam em Lodebar. O prefixo Lo quer dizer não, e Debar quer dizer lugar onde não se podia cantar, não se podia orar, não se podia estudar, não se podia ler, onde as pessoas não tinham a oportunidade de adorar a Deus, e também não tinham a oportunidade de buscar, porque tudo em Lodebar significava não. Para aquele lugar foi Mefibosete, e a sua morada por 20 anos na casa de Maquir, que pode ter dois significados, um homem de bem, ou pode significar morte. Então Mefibosete, aquele que foi abandonado, morando na casa da morte, em uma terra que ninguém podia fazer produzi-la. E ali, aquele moço perdeu as esperanças, perdeu o significado do principado que estava sobre os seus ombros. E ele torna-se um moço complexado, um moço cheio de complexo de inferioridade. E para completar a angústia de Mefibosete, a Bíblia diz no capítulo 5, verso de número 7 e 8, que Davi conquista Jerusalém, ele conquista Sião, e no dia que ele toma aquela fortaleza, a cidade de Davi, veja o que diz a Bíblia, capítulo 5, versículo 8 do segundo livro de Samuel. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Quando Davi conquista aquela grande cidade, então ele diz estas palavras, e um dito fica na cidade de Jerusalém: aqui não entra cego, e aqui também não entra coxo, porque tais pessoas aborreciam o coração do rei Davi. Talvez Davi tenha dito estas palavras impensadamente, mas quem sabe alguém escreveu